Nunca faça uma dívida para pagar outra dívida. Oi pessoal, aqui é o Lucas da Tradução LB e se eu puder dar um conselho para as pessoas, seria esse, para não fazer dívida para pagar outra dívida. Um trabalho que a gente faz com frequência aqui na Tradução LB é ajudar as pessoas a fazerem negociação de dívidas. E às vezes a pessoa está numa situação tão complicada que ela tem que fazer autofalência. E a gente tem que encaminhar essa pessoa para o advogado, né? Mas conversando, né, com essas pessoas, um dos maiores fatores que leva essas pessoas a fazerem a autofalência é por causa que elas faziam dívidas para poder arcar com as dívidas que elas já têm. E a gente super entende que em um período de dificuldade, né, as pessoas acabam dependendo do cartão de crédito, acabam se deparando em uma situação que ela precisa de fazer dívida. E depois, para poder pagar essas dívidas, ela acaba fazendo um empréstimo e tudo isso vai causando uma bola de neve. Só que vamos supor que você não consegue pagar uma dívida e atrasa uma dívida. A partir desse momento, o seu nome ele já entra na lista negra como inadimplente. E mesmo que você pague, o seu nome ainda vai continuar na lista de inadimplente durante um período. Mas realmente, fazer dívida para poder quitar outras dívidas é o maior fator que leva as pessoas à autofalência. Outro fator que acontece bastante, que até estava passando nos noticiários aqui do Japão, são pessoas que fazem dívidas para poder aplicar em ações, para poder fazer investimento. Só que o que acontece? A pessoa ela não pode fazer dívida para fazer isso. Por causa que se ela perde ali, ela não vai ficar no vermelho, ela vai ficar no negativo. Então, essas pessoas que fazem dívidas também para poder estar aplicando em algum tipo de investimento, isso é uma coisa que eu também não aconselho. Então, se você quiser aplicar, né, investir o seu dinheiro, vale muito mais a pena você trabalhar, ajuntar, economizar e estar aplicando esse dinheiro. E daí você não vai estar fazendo dívida com ninguém. Só que se você faz dívida e é pai de família, tem esposa, tem filhos para estar cuidando, não é só você que vai estar perdendo, a sua família inteira que vai entrar num abismo e vai ser muito difícil você sair daí. Então a única chance que você tem de poder sair desse buraco é solicitando um serviço de um advogado para fazer a autofalência. Então a pessoa acaba se colocando numa situação assim bem complicada, sabe? Mas mesmo assim, vale muito a pena se você está numa situação dessa solicitar um advogado e começar do zero. É claro que não é fácil esse processo de autofalência. Isso depende muito de você. Vai ter um certo tipo de esforço da sua parte. É um processo um pouco demorado também. Mas se você está numa situação que você não consegue mais arcar com as dívidas e a sua família está prestes a passar fome ou já está passando fome, daí vale muito a pena. E mesmo se você tiver casa, né, ainda dá para fazer algumas coisas também. O advogado pode te oferecer algumas opções. E ainda nesse período de Natal é bem complicado por causa que a pessoa ela se sente na obrigação de dar um presente legal para os filhos, né? Acaba vendo as pessoas felizes ao seu redor e não quer proporcionar um momento de dificuldade para a família e acaba gastando mais. Então essa época também é bem complicado, né?